As crises e as recessões econômicas sempre foram frequentes na história. Isso porque a economia do mundo como um todo vive em ciclos de altas e baixas. Já foram presenciados ao longo da história vários períodos financeiros bem difíceis. Se você é um pouquinho mais velho, você deve se lembrar de algum deles. Infelizmente, não existe nenhuma fórmula matemática que nos diz exatamente quando uma crise vai chegar ou quanto tempo ela vai durar. Então, o importante é se preparar, entender esse período para que você saiba o que e como fazer diante de várias situações que podem surgir. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque no vídeo de hoje eu vou te explicar qual é o momento que estamos enfrentando agora, o que é uma recessão econômica e o principal, como proteger seu patrimônio em períodos de crise. Vamos ao vídeo? Você já parou para pensar em quão caóticos são os acontecimentos que estamos vivendo nas últimas semanas, nos últimos meses ou até nos últimos anos? Nos últimos tempos, provavelmente você deve ter acompanhado todo esse cenário. Após o estrago causado pelo Covid, aqueles que a gente ainda vem lutando duramente, ocorreu uma invasão da Rússia pela Ucrânia, guerra que dura mais de um semestre. Entre doenças, aumento de preços generalizados no mundo inteiro e agora uma possível guerra entre China e Taiwan, a qual pode incluir também os Estados Unidos. Além de tudo isso, também as informações e especulações sobre uma possível recessão global. Mas afinal, o que é uma recessão econômica? Como nós podemos nos preparar e cuidar do nosso dinheiro durante um período tão duro como este? Antes de te explicar, se você estiver gostando do vídeo, já deixa seu like aí. E caso você ainda não seja inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares. Voltando então à explicação de recessão, de uma maneira bem simplificada, uma recessão econômica é uma queda do PIB por pelo menos 2 trimestres consecutivos em um país. Apenas um parênteses relembrando o que é PIB. O PIB é a sigla que vem de Produto Interno Bruto e representa a soma dos valores de todos os bens e serviços finais. Guardem essa palavrinha comigo, que nós vamos usar lá na frente. Bens e serviços finais produzidos numa determinada região. Nesse caso do vídeo de hoje, o Brasil. Então ela é a somatória do valor de todos os bens e serviços finais produzidos no Brasil. Para exemplificar um pouco mais, vamos imaginar um país, o país Pãolândia, que ela não possui nenhuma relação com o exterior. Esse país produz apenas o trigo, a farinha de trigo e o pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todo esse trigo foram utilizados na produção de equivalente a R$200 de farinha de trigo, a qual toda a farinha foi utilizada para produzir o equivalente a R$300 de pão. Nesse exemplo, qual seria o PIB, o Produto Interno Bruto de Pãolândia? O PIB de Pãolândia seria, portanto, R$300. Talvez você se pergunte por que não contabilizou o valor da farinha de trigo e do próprio trigo. Você se lembra, como nós vimos na definição, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. Afinal, o padeiro pagou pela farinha de trigo que comprou e o produtor da farinha de trigo também pagou ao produtor de trigo. Então, os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos pelo preço que chega ao consumidor, levando em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. A recessão econômica é a queda do PIB por pelo menos 2 trimestres consecutivos. É um declínio econômico muito expressivo e, de certa forma, muito duradouro. E o resultado dessa queda é que toda a economia acaba sentindo os impactos e se retraindo, o que afeta índices de produção do país, índices de consumo e até mesmo o desemprego, resultando em uma situação de muita vulnerabilidade para muitas famílias. Se você acompanha os noticiários com frequência, você já deve ter ouvido que a atividade econômica apresenta flutuações,
Ou seja, às vezes ela sobe e às vezes ela cai um pouco. Isto é normal, mas o que se espera na maioria dos anos é que países façam suas economias crescerem devido a vários fatores, como consumo de oferta e demanda, dinâmica da produtividade, progresso tecnológico, crescimento populacional, entre outros fatores. Mas acontece que existem alguns períodos em que isto não ocorre, ou seja, as nações representam uma retração que na prática significa produzir menos produtos e serviços, além de uma retração nas medidas de renda mais relevantes. Para ficar um pouquinho mais fácil, vamos ilustrar isso na prática. Em meio a uma recessão, qual seria a tendência? A tendência é que as pessoas gastem menos o seu dinheiro, cortando gastos onde é possível. E com isso, todos os setores do mercado, como comércios, indústrias e serviços, experimentam uma desaceleração. E a consequência dessa desaceleração no mercado é menos dinheiro em circulação. Isto é, as empresas têm menos condições de reinvestir nas atividades, diminuindo assim a sua produção. E com a diminuição da sua produção, diminui também a disponibilidade de produtos no mercado como um todo, o que reduz o número de vendas e, consequentemente, a lucratividade dos negócios. E sem lucro, gera aumento de preço. E nesse cenário, a população já está totalmente descapitalizada, fica com condições ainda menores de adquirir alguns itens. Como resultado, as empresas passam a enfrentar dificuldades financeiras e maiores e começam a cortar os custos, o que inclui a demissão de funcionários. O que já estava ruim fica ainda pior. Com desemprego, as pessoas têm uma queda expressiva na renda familiar. Afinal, antes poderiam ser 3 membros na família trabalhando. Com essas demissões em massa, às vezes 2 apenas continuam trabalhando, às vezes 1 ou às vezes todos perdem sua renda. O que resulta ainda em menos poder de compra e uma situação cada vez mais agravante. A recessão econômica é uma falta generalizada de dinheiro em toda a nação, um desequilíbrio desenfreado no mercado, afetando a disponibilidade de recursos financeiros, de aplicações financeiras e investimentos, e afetando consideravelmente também o seu bolso. Eu sei que até agora as notícias não foram boas, mas como você pode atuar e se preparar para superar um momento de crise? Vamos lá! Algumas dicas são bem importantes e você pode conseguir colocá-las em prática sim. Poderá te ajudar muito. A primeira coisa é tentar manter o controle emocional para não sair fazendo besteira ou agindo com impulsividade. Portanto, evite gastos desnecessários, economize o máximo que puder, aumente a sua reserva de emergência se for possível. Apenas para recordar, a reserva de emergência é uma reserva financeira que todo investidor deve ter. Aquele dinheiro que você guarda e torce para não precisar usar, mas caso apareça algum gasto emergencial, é a reserva de emergência que vai te socorrer. E quando usá-la, nós não podemos nos esquecer de repor esse dinheiro para caso apareça alguma outra emergência no futuro. Então, continuando com as ações para conseguirmos atravessar uma crise, nós temos ainda que minimizar as nossas dívidas, consumir com mais consciência, criar fontes de rendas adicionais. Lembrando que fonte de renda adicional, uma renda extra, sempre é bem-vinda. E no quesito de investir, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo agora, investimentos em renda fixa com a taxa Selic em alta pode ser uma boa oportunidade. E se você já investe em ações, diversifique sua carteira e aproveite a queda de algumas ações para comprar, buscando empresas resilientes no mercado. Se você entende muito pouco do assunto, busque também ajuda de especialistas para poder aproveitar melhor as oportunidades. Não escute a indicação de pessoas sem conhecimento na área financeira. Isto pode te dar um grande prejuízo. E tente não entrar em pânico. Sei que é difícil, mas às vezes o autocontrole é fundamental. As recessões econômicas não duram para sempre. O importante é se manter atento e buscar informações com inteligência. Não escute as pessoas que querem causar mais pânico ainda. Seja paciente, mas ao mesmo tempo atento ao que está acontecendo para agir com sabedoria e sensatez.
Busque informações também de fontes seguras para te ajudar, não para causar mais preocupações, porque isso só vai te atrapalhar. Da forma que você encara as informações que você está recebendo é fundamental para você ter o autocontrole. Evite também o excesso de informações. Eu sei que eu acabei de falar para você buscar informações, mas o excesso de informações também pode ser ruim, porque se você for uma pessoa ansiosa, isto vai te prejudicar muito. Informação demasiada vai te colocar para baixo. E se você não é ansioso, pode ficar. Lembra, nada demais é saudável. O segredo aqui é entender o que está acontecendo, quais as atitudes que você deve tomar frente a isso e manter a calma. Fazendo isso, as probabilidades de você passar por esse período de maneira bem mais tranquila é muito grande. Apesar de ter muita gente dizendo que a crise será curta, outras dizendo que será muito longa, o certo é, ninguém consegue prever o mercado financeiro e nem a duração dessa crise. Quanto mais preparado, melhor vai ser para enfrentarmos. Se você estiver bem preparado, você consegue ainda tirar proveito de algumas situações, como comprar alguns ativos a baixo custo, porque oportunidades aparecem na crise, muitas oportunidades aparecem na crise. Então, sempre bem informado, preparado, gaste com consciência, sem exagero, mantenha o autocontrole e, se possível, faça também uma renda extra para contribuir com tudo isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça, se ainda não deu, dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!